Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos simultaneamente agora pelo Instagram e pelo Periscope. É uma honra, um prazer falar com vocês novamente. Como sempre, eu vou pedir para os amigos e para as amigas convidarem os seguidores de vocês e vou pedir também para vocês compartilharem essa live nas redes sociais, porque o tema de hoje é importante, é um tema que está em voga e com certeza será cobrado nas próximas provas, tá bom? Então vamos lá. O tema de hoje é o estupro virtual. Estupro virtual. Nós precisamos começar pelo Código Penal. Lá no artigo 213 do Código Penal consta que comete estupro aquele que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, pessoal, aqui no 213 nós temos vários modos de executar o crime de estupro. Notem que há dois núcleos no 213. O primeiro núcleo é a conjunção carnal. E conjunção carnal tem um significado específico, que é o sexo vaginal, a introdução do pênis na vagina. Isso é conjunção carnal. Só que além desse núcleo, há o outro, e o outro é representado pelos atos libidinosos. E o que vem a ser esses atos libidinosos? Nessa expressão, a doutrina inclui uma série de atos sexuais. O sexo oral, o sexo anal, masturbação, quando o agente passa a mão no corpo da vítima. Então, atos libidinosos é uma expressão bem abrangente. Muito bem, então são esses os dois núcleos do 213. Conjunção carnal e atos libidinosos. Normalmente, na prática, o que acontece normalmente? A prática de violência sexual pessoalmente. O agente pessoalmente, em contato com a vítima, obriga ela a ter conjunção carnal ou outros atos libidinosos. É isso que nós vemos na prática. O agente puxou a vítima para o mato. Eu já peguei vários casos assim. A vítima estava andando na rua e o agente puxou ela para o mato, obrigou ela a tirar a roupa e cometeu o abuso sexual, mediante violência ou grave ameaça. Muito bem. O que acontece? Com a evolução da sociedade e da tecnologia, nós nos deparamos com o surgimento de outras questões relacionadas ao direito penal. E uma dessas questões é o tal do estupro virtual. Mas, professor, o que é esse estupro virtual? É simples. O estupro virtual é a prática do estupro sem contato físico. Não tem contato físico. Não tem contato físico. É uma prática que envolve distância. Então não tem contato físico e é um crime praticado à distância. E mais, no ambiente virtual. Então, por estupro virtual, vocês devem deixar anotado aí o seguinte: o estupro virtual é aquele estupro praticado sem contato físico, ou seja, à distância, no ambiente virtual. Leia-se na internet. Nossa, professor, mas como que eu posso praticar um estupro pela internet? Como que o agente pode violentar a vítima pela internet? Eu vou dar um exemplo para vocês e vai ficar bem clara essa situação. Imagine o seguinte caso. O agente está na casa dele e ele de alguma forma conseguiu obter fotos íntimas da vítima. A vítima andou mandando nudes para alguém. O agente hackeou o celular dela e pegou essas nudes. E aí ele entra em contato com a vítima, que está na casa dela,
que está em outro local, e ele começa a falar para ela: estou aqui com as suas fotos, você está pelada nelas. Eu vou jogar na internet. Eu só não vou jogar na internet se você ligar a tua webcam e se masturbar para mim. Eu quero que você ligue o webcam e pegue um vibrador e introduza na tua vagina. Eu quero ver isso ao vivo. É um caso típico, pessoal, de estupro virtual. Abuso à distância, sem contato físico, pela internet. Notem que as elementares do estupro estão presentes nesse caso. O agente usou o quê? Uma ameaça. Eu vou divulgar suas nudes se você não fizer o que eu estou mandando. Tem ameaça. E ela praticou o quê? Masturbação. Ato libidinoso. Então, tanto a ameaça como o ato libidinoso caracterizam o estupro. São as elementares do estupro. Então, é plenamente possível acontecer o estupro virtual no Brasil. Embora não exista um tipo penal específico, é plenamente aplicável o artigo 213 do Código Penal. Porque no 213, o legislador não diz que a prática do estupro deve ser presencial. Ele não diz isso. Ele lança as elementares e para por aí. Então, se eu tenho ameaça e se eu tenho ato libidinoso, está caracterizado o estupro virtual. E aí vocês podem perguntar assim para mim: professor, já aconteceu algum caso no Brasil? Sim, aconteceu. Há uma semana, mais ou menos, lá em Piauí. Lá no Piauí, o delegado de polícia prendeu o agente com base no estupro virtual. E o que ele fez? Ele fez o que eu acabei de narrar para vocês no exemplo. Ele pegou fotos íntimas da vítima e ameaçou de divulgar essas fotos. Ameaçou a vítima e pediu para ela se masturbar à distância, para ela tirar foto, para ligar o webcam. Entenderam? Então foi mais ou menos o exemplo que eu passei para vocês. Exemplo baseado em um caso concreto, em um caso real. Então nós já temos um caso de estupro virtual no Brasil, lá no Piauí. Bom, não podemos parar por aqui. Vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos verticalizar, porque os meus alunos, os meus seguidores, devem ser diferenciados. Então, anotem aí. Eu quero passar para vocês agora um HC super importante. Vai bombar nas provas. Anotem aí para a leitura posterior. É o RHC 70976. RHC 70976. RHC 70976. Muito bem. 2 pontos que eu destaco para vocês nesse RHC. Primeiro ponto, o STJ já falou. O crime de estupro e o crime de estupro de vulnerável não dependem de contato físico. Está nesse RHC. Portanto, repetindo, o STJ já assentou que o estupro e o estupro de vulnerável não dependem de contato físico. Esse é o primeiro ponto. Segundo, olha o termo, olha o bizu. Contemplação lasciva. Mas o que é isso, professor? Contemplação lasciva? Bem simples, direto e reto para você memorizar e passar o trator na tua prova. O tratorzinho aqui, ó, passar o trator na tua prova. O que é contemplação lasciva? O agente manda a vítima tirar a roupa e contempla a vítima nua, a vítima pelada, para satisfazer a lascívia dele. Então isso é contemplação lasciva. Tira a roupa, quero ver você pelada. Está contemplando, está olhando para satisfazer o desejo sexual dele. Para o STJ, a contemplação lasciva é um clássico exemplo de ato libidinoso. Ou seja, a contemplação lasciva ela pode caracterizar tanto o estupro
lá do artigo 213 do Código Penal, como também o estupro de vulnerável, do 217-A. Então, em suma, para o STJ, a contemplação lasciva significa ato libidinoso. Se é ato libidinoso, serve para atrair tanto o crime de estupro, para configurar ele, o estupro normal, como também para configurar o estupro de vulnerável. Porque ambas as modalidades de estupro envolvem também atos libidinosos. Tá bom? E vamos verticalizar mais um pouquinho. Vamos verticalizar mais um pouco. Agora vamos fazer um link com o processo penal. Processo penal. Pergunto para vocês. Imaginem que o Tício, sem vergonha, bandido, está em São Paulo. Tício liga o webcam dele e começa a chantagear, começa a ameaçar, a constranger a Mévia. Vamos supor que a Mévia está lá no Rio de Janeiro. Tício querendo que a Mévia ligue o webcam dela lá no Rio e se masturbe para ele. Para ele ver em São Paulo, ela lá no Rio. Pergunto para vocês, qual é o juízo competente para julgar o Tício nesse caso de estupro virtual? São Paulo ou Rio de Janeiro? 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 E aí? Tício em São Paulo fala para Mévia, para a vítima, pela webcam, para se masturbar para ele ver. Estupro virtual. Se masturba ou eu vou divulgar suas fotos íntimas. Tício em São Paulo e a vítima no Rio de Janeiro. Qual juiz é o competente para julgar? O juízo de São Paulo ou o juízo do Rio? E aí? São Paulo ou Rio? Pessoal, não pode errar isso. Isso é uma regra básica do processo penal. Em geral, no processo penal, nós usamos a teoria do resultado. Ou seja, o juízo competente é aquele onde ocorreu a consumação, onde ocorreu o resultado. E onde que ocorreu o resultado? No Rio de Janeiro. Ela praticou o ato libidinoso nela mesma como consequência da conduta do agente. Se o agente praticou a conduta em São Paulo, o resultado se materializou lá no Rio de Janeiro. Então, o juízo competente é o Rio de Janeiro, tá bom? Rio de Janeiro, muito bem. E agora, duas observações para vocês antes da gente encerrar a live de hoje. Reta final para os meus futuros colegas, delegado de Mato Grosso do Sul está chegando. Fiquem firmes nessa reta final, é foco, fé e força, força de vontade e fé. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, nós estaremos juntos na semana que vem, lá no aulão do Saber Mais Direito. E um outro recado agora para quem é de São Paulo e região. São Paulo, Sorocaba e Itapetininga. Eu estarei fazendo um evento no dia 2 de setembro, lá em Itapetininga, com os meus colegas, com Henrique Hoffman e com Eduardo Fontes. Nós vamos falar sobre vários temas de direito penal, vamos falar sobre a carreira de delegado, vai ser um evento imperdível. Vai ter coffee break, vai poder contar provavelmente como horas complementares para vocês, vai ter certificado. Quem quiser mais informações, é só acessar lá o meu Instagram, tá bom? Tem o banner, a arte de divulgação. Quem não me segue ainda, sigam lá no Instagram, no Periscope, no Snap e no YouTube. Delta Thiago com TH. E no Facebook eu estou como Delegado Thiago, tá bom? Então é isso. Gostaram da live? Foi produtiva? Passamos o trator? Estava com saudade de vocês. E aí, curtiram? Deu para entender? Ninguém vai errar na prova se cair? É um tema que está sendo discutido, está na moda, por causa dessa decisão pioneira do Piauí. Então, provavelmente, vai bombar nas próximas provas. Tá bom? Renan, Lívia, Ana pelo Instagram, bastante gente aqui, Sara. Ótimo. Que legal, pessoal. Que bom que vocês gostaram.
Então é isso, fiquem com Deus, qualquer coisa, mandem dúvidas por direct, aos pouquinhos eu vou respondendo e a gente vai se falando, tá bom? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, tamo junto sempre e bora passar o trator, valeu!